Graças a Deus, galera, beleza? Estamos indo para mais um vídeo aí. E nesse momento estamos estudando as cartas de Paulo para a igreja de Efésios, né? Efésios, para a igreja situada ali em Efésios. Vamos estar entrando agora, deixa eu voltar aqui, no capítulo 3 de Efésios. Como a gente viu no capítulo 1, a gente falou a respeito da predestinação. No capítulo 2 a gente falou a respeito da regeneração e da aliança entre gentios e judeus através de Cristo Jesus. E agora no capítulo 3 Paulo ele vai defender o chamado dele apostólico e mostrando para os gentios que eles também são co-herdeiros de Cristo, fazem parte dessa família. O texto já veio para a gente, está em Efésios capítulo 3, versos 6 ao 7, diz assim: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então Paulo aqui no capítulo 3, ele vai estar mostrando ali no início, até o versículo 13, o chamado de Deus sobre a vida dele para ministrar, para ser apóstolo dos gentios, e como que os gentios também são co-herdeiros de Cristo. Ele está linkando aquilo que ele está falando no final do capítulo 2. E Paulo vai, a partir do versículo 14, ele vai orar novamente para aquela igreja, a segunda oração. No capítulo 4, Paulo ele vai falar a respeito de algo muito interessante, que é o dom ministerial e para o que ele serve. Capítulo 4, verso 7, nosso texto-chave desse capítulo, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso tu diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido a 10 regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Com vista ao... Então aqui, para um pouquinho... no versículo 11, então aqui ele constitui o dom ministerial, são 5, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que constituiu esses 5 ministérios, esses 5 dons? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus ele liberou esses 5 dons ministeriais para a edificação da igreja, para que a igreja possa se amadurecer através dos dons apostólicos, dos dons pastorais, do dom evangelístico, do dom de mestre, do dom de profeta, para que possam amadurecer. E no versículo 14, que é a chave, para que não mais sejamos como crianças, ou seja, isso tudo para que a igreja possa ter um amadurecimento. E ele fala para que não sejamos mais como crianças, arrastada pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Paulo aqui ele vai mostrar isso, vai mostrar que os 5 ministérios ele serve para a igreja amadurecer e também para que a igreja não possa ser enganada por aqueles que são falsos mestres, falsos obreiros, que tentam impor heresias dentro da igreja de Cristo. Já no versículo 17, do capítulo 4, Paulo agora ele vai começar a falar da nova natureza. Ou seja, ele começa falando, se você que somos predestinados, escolhidos por Deus,
que somos regenerados por Ele, que somos salvos pela graça mediante a fé para as boas obras, e se nós entendemos tudo isso, se nós temos compreensão de tudo isso que nós somos e tudo aquilo que Paulo nos ensinou, que nós agora possuímos uma nova natureza, que nós possamos despir, dessa velha natureza e possuir, tomar posse de uma nova natureza. Ele fala, versículo 17: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, e tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ou seja, Paulo aqui está falando para os irmãos ali, que é para eles, agora que eles entendem o evangelho, eles entendem isso tudo, que eles possam se despir da velha natureza, se despir do velho homem, que não sejam mais e não vivam mais como gentios eles vivem daquela forma. E no versículo 24 ele fala, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedência da verdade. Ou seja, ele fala para que nós temos que nos despir da velha natureza e nos revestir de uma nova natureza. Porque não adianta apenas eu despir da velha natureza se eu não tomar a nova natureza para mim, se eu não começar a viver uma vida que Cristo tem para mim, viver de acordo com os padrões morais que Cristo estabeleceu para mim e para você. Aí ele vai entrar no versículo 25, exortando o povo à santidade, como viver nessa nova vida. Ele fala, por isso deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem tenha lugar o diabo. Agora no versículo 28 é interessante, ele fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Aqui Paulo, o que ele está dizendo? Olha, não basta você se despir da velha natureza, você precisa assumir a nova natureza. Ele fala, aquele que roubava não roube mais, ou seja, você vai despir dessa velha natureza. Antes você roubava, agora você não pode roubar mais, você não vai roubar mais. Pelo contrário, tome essa nova natureza. Como? Trabalhe. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Ou seja, eu vou me despir dessa velha natureza. Antes eu roubava, agora eu não vou roubar mais. Ao contrário, eu vou colocar essa nova natureza dentro de mim. E antes eu tirava, agora eu entrego, agora eu dou, agora eu acrescento na vida das pessoas de acordo com a necessidade de cada um deles. No capítulo 5, Paulo ele vai mostrar que nós somos luz e não podemos mais viver nas trevas, porque Cristo nos chamou para essa luz. Cristo é essa luz em nós. O texto base aqui é Efésios 5:8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Nesse capítulo 5, Paulo ele vai tratar e vai trazer que agora antes nós éramos trevas, agora nós já não somos mais trevas, nós somos luz e temos que viver a luz da palavra, temos que viver essa nova vida, e da nova forma que Cristo estabeleceu para nós. E no versículo 21 do capítulo 5, ele vai mostrar que quando eu despi dessa velha natureza e possuí a nova natureza, quando eu não ando mais em trevas e agora eu entendo que eu sou luz, como que isso altera os meus comportamentos e como eu devo me comportar no sentido de família e no sentido também do meu fazer, do meu emprego, do meu trabalho, como que isso tudo ele vai causar em mim uma transformação para que eu possa viver de forma correta, conforme Cristo quer. E ele agora vai colocando isso na prática.
No versículo 21 ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, se você entende essa nova vida que Cristo entregou para mim e para você, vocês esposas não terão dificuldade alguma em se sujeitar ao seu marido. Porque assim como o marido, ele continua aqui, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, assim como a igreja, ela se submete a Cristo, que é o cabeça, a esposa também ela vai se submeter ao marido, como o marido sendo cabeça da mulher. E ele fala para os maridos, no versículo 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, se eu me despido da velha vida, se eu me revestir da nova vida, automaticamente eu vou me comportar amando a minha esposa, amando a ela como Cristo amou a igreja. As esposas, elas se submetem, sujeitam aos seus maridos, e os maridos amam as suas esposas, como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. E no capítulo 6, vamos entrar no capítulo 6, aqui Paulo vai mostrar também, a partir do versículo 1, como os filhos devem se comportar com essa nova vida. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, se eu tenho essa nova vida em Cristo Jesus, se eu me revestir dessa nova vida, logo eu sou aquele que me comporto honrando meu pai, honrando a minha mãe. E os pais, eles não provocam a ira dos filhos, né? Isso é como que eu posso declarar? Isso é o ponto-chave do Evangelho de Cristo, porque quando eu entendo o Evangelho de Cristo, isso causa transformação dentro de mim, causa transformação no marido, causa transformação na esposa, causa transformação nos filhos, causa uma transformação na família. Quando eu me revisto dessa nova vida em Cristo, isso tem que alterar algo, e é algo dentro de casa. Ou seja, não tem como eu falar que eu tenho essa nova vida em Cristo se isso não altera meus comportamentos, se dentro de casa eu não me modifiquei, eu não mudei. Ou seja, eu apenas estou cumprindo um protocolo religioso de estar indo na igreja, porém, dentro de casa, essa velha natureza ainda continua viva. Então, você não tem que ser cristão. Aqui Paulo nos ensina muito bem que nós não devemos ser cristão dentro de uma igreja. Não, o nosso verdadeiro o efeito que o Evangelho de Deus vai causar em nós é dentro das nossas casas. Quando o marido se torna um marido melhor, que ama a tua esposa, quando a tua esposa se torna uma mulher melhor que sujeita o teu marido, quando os filhos honram os pais e quando os pais, eles não provocam a ira dos filhos, ou seja, o ambiente familiar. Então Cristo, ele transforma esse ambiente, transforma essa vida familiar. Aí no versículo 5 ele vai falar a respeito dos servos. Quando a vocês servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Ou seja, se você tem essa nova vida em Cristo, que você agora trabalhe não mais como se estivesse trabalhando para o seu patrão, mas como se você estivesse trabalhando para o próprio Cristo, honrando o nome dele, porque é o nome dele que vai ser honrado quando você se torna um funcionário melhor, quando você se torna uma pessoa melhor dentro do teu emprego. Então, se você tem uma nova vida em Cristo, tu não vai chegar atrasado. Se você tem uma nova vida em Cristo, você não vai trabalhar apenas aos olhos dele, você vai dar o teu melhor, porque você não está dando o teu melhor para o seu patrão, mas você está dando o seu melhor para Cristo. E ele fala no versículo 9 que os patrões, que têm uma nova vida em Cristo,
E vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, em outras versões vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, o funcionário e o patrão é o mesmo. Eles são mesmo diante do Senhor. Então, que os patrões possam tratar os seus funcionários de forma digna, porque eles também são servos do mesmo Senhor. No versículo 10 do capítulo 6, Paulo ele vai estar entrando nas armaduras espirituais, né? Mostrando que se nós nos despimos da velha natureza e nós nos revestimos da nova natureza, nós agora temos que tomar a armadura de Deus para proteger essa nova natureza. Ele diz no versículo 13: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Ou seja, aqui ele está falando que vai ter um dia mau. Existem dias maus. Existem aqueles dias a qual você não tem... É um dia mau, é o dia que você não está bem, que você não está legal. E esse velho homem, ele quer ressuscitar. Aquilo que você despiu, ele quer voltar novamente para você, para dentro de você. Mas o que Paulo está falando é, olha, se revista da armadura de Deus. Tome essa armadura de Deus. Assim como você se revestiu de uma nova vida, vista a armadura por cima dessa nova vida. Porque Satanás... ele pode usar pessoas, ele pode usar vidas para que possam tentar fazer com que você volte a essa velha natureza. Porém, se eu tiver revestido de uma nova natureza e com a armadura de Deus sobre mim, automaticamente